Nesse vídeo eu vou explorar os recursos de comunicação de uma IHM STO512, lendo dados através da rede Modbus de uma placa STM32F103 programada na interface Arduino. As IHMs da linha Magelis STO, elas são fabricadas pela Schneider Electric, possuem telas de 3,4 polegadas com resolução de 200 por 80, monocromática com touchscreen. Possuem portas de comunicação através do RJ45, ela possui a RS485 e a 232 multiprotocolo. Possui uma interface mini USB de programação e uma interface USB 2.0. Ela aceita protocolos Modbus, UnityWay, Siemens PPI, Onron, Rockwell, Mitsubishi, enfim, vários protocolos com suporte a várias linhas de fabricantes de PLC e IHMs. A alimentação padrão 24 volts CC e possuem dois modelos. A STO511 com fundo verde, laranja ou vermelho, esse fundo é o Blacklight, tá? E o modelo STO512 com fundo branco, rosa ou vermelho. É esse modelo 512 que eu vou utilizar nesse projeto. A plaquinha STM32F103, eu já mostrei ela aqui algumas vezes. Ela possui um processador de 32 bits rodando a 72 MHz, 64K de flash e 20K de RAM. Possui alguns periféricos, vários na verdade, como um ADC de 12 bits, 15 canais de PWM, 3 USARTs, 2C, SPI, CAN, USB. E eu vou utilizar junto com ela essa placa de conversão TTL para 485, que possui todo o hardware de comunicação necessário, além das proteções aqui, nessa parte aqui, proteção para a rede 485. O circuito. Esse é o circuito que eu montei para desenvolvimento. A alimentação da IHM. Aqui tem a plaquinha STM32. Aqui tem o circuito que eu fiz com um NTC de 10K, com resistor e com capacitor. Aqui está exatamente a ligação que eu fiz. Deixei dessa forma para ficar bem fácil de entender. A alimentação dela é 5 volts. A alimentação dessa placa também é 5 volts. E os pinos de comunicação com a placa, A9 e A10. Esse conector RJ45 é onde se dá a comunicação 485. Então a pinagem dele é essa aqui. Tem um detalhe aqui que é interessante. Aqui você está vendo o conector de frente. Então essa é a pinagem. Quando a gente coloca o conector aqui, ele fica invertido. Então toma um pouco de cuidado. O pino 8 está aqui e o pino 1 está aqui. Aqui ele fica invertido. E aqui estão os dois pinos que a gente vai utilizar, pino 4 e 5. Tá? Aqui dado como D1 e D0. E aqui estão outras nomenclaturas que ele tem, que é D1, B ou D+. E o A pode ser D-, A, D0 e D barra. Então, essa aqui é exatamente o circuito que eu vou utilizar para fazer os testes. Agora, vamos fazer o projeto da IHM. Novo projeto, aqui no canto esquerdo superior. Nome do projeto, vamos colocar aqui. Modbus Float. Modbus Float. Aqui. Projeto com terminal único. Não vou colocar senha. O nome do terminal, se quiser alterar. Aqui eu seleciono o tipo do terminal e o modelo, que é o que eu estou utilizando. Não vou fazer configuração de endereço IP, eu não vou utilizar rede IP. E aqui eu tenho que listar o equipamento em que eu vou me comunicar. Eu vou utilizar já o padrão do fabricante, a Schneider, um driver Modbus RTU, e o equipamento vai ser o equipamento Modbus padrão. Ok? Ok. Pronto. Aqui já temos a tela. No screw eu rodo ela na vertical.
e no Ctrl eu rodo na horizontal. Eu posso aumentar o tamanho dessa janela aqui para ficar mais fácil de visualizar, utilizando aqui o comando Zoom. Aqui, zoom de 400. Aqui do lado esquerdo, nos menus, temos os menus com referência ao equipamento. Esse último aqui é a configuração do equipamento com relação ao endereço do equipamento secundário. Se quiser personalizar com a comunicação, eu utilizo tudo padrão para evitar ficar mexendo no projeto e dar problema no futuro. Então, a única coisa que eu vou habilitar é a sintaxe aqui. Aqui nas variáveis, só para conhecimento, é a forma com que se armazena variáveis duplas, variáveis double ou variáveis float. Como essas variáveis double ou float, elas são de 32 bits, elas precisam de 2 registradores na comunicação Modbus para serem lidas. Então, elas são 32 bits, precisa 2 registradores de 16 bits. E aqui indica a ordem, o valor alto primeiro ou o valor baixo primeiro. Então, supondo que eu vou armazenar esse valor float em 2 registradores, 0 e 1. Eles são sempre subsequentes. Nessa configuração, a parte alta desse registrador fica, a parte alta dessa variável float fica no registrador 0 e a parte baixa fica no registrador 1. Ok? Sim. Aqui nesse próximo campo, esse próximo menu, tem a configuração do driver. Então, serial 485, velocidade, tempo de tentar uma nova conexão, intervalo de timeout, né, intervalo de comunicação, tempo de espera, bit de paridade par, bit de parada. Tá ok aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar as variáveis para mostrar na tela. Então aqui no campo variáveis, do lado esquerdo do navegador, variáveis. Aqui, nova variável. Vamos dar um nome para a nova variável. Temp. Tipo do dado. Vai ser um tipo real. Ele vai ter uma origem externa. No grupo Modbus 1. E aqui a gente vai dar o endereço para ele. Ele vai ser no 0. Primeiro registrador. Ok. Variável criada. Agora a gente vai na tela. Vamos alterar a cor de fundo aqui no propriedades da tela, do lado esquerdo. Branco. Ela fica verde aqui, mas depois ela vai ficar branca. Muito bem, agora vamos colocar a variável nessa tela. Vamos criar o campo das variáveis. Aqui em cima tem as propriedades dos mostradores, né? Tem medidor, tem mensagem, gráfico de barras. A gente vai usar esse campo aqui, campo numérico. O botão direito clica, arrasta para o tamanho que quiser, outro clique e ele cria o campo. Qual vai ser o tipo de dado? Float. Qual vai ser a variável a ser mostrada? Se você clicar aqui nessas lâmpadas, ele vai fazer uma lista de todas as variáveis. Eu só tenho uma, que é essa aqui. Então, ok. Como é que eu vou exibir ela? Eu vou exibir ela em 3 dígitos, ponto, mais 3 dígitos. Aqui embaixo você vai ver como é que ela vai ficar mostrada lá. Vamos usar só 2 dígitos. E qual vai ser a unidade? Vai ser graus. Pronto. Vamos colocar uma cor. Ela vai ser, já que o fundo é branco, vamos mostrar ela com uma cor preta. E a placa é o fundo do campo do texto. Então, branco também. Ok. Então, é assim que ele vai aparecer. Você pode aumentar isso aqui. Vamos criar mais um campo de texto. Aqui. Cuidado que aqui ele só fica
Uma pequena porção, tem que ficar maior. Vamos criar um texto aqui. Temperatura. 2 pontos. Não vai aparecer. A gente tem que vir aqui na cor do texto e colocar ele como preto, né? Temperatura. Vamos selecionar aqui a ferramenta. Se eu diminuir essa caixa, não é essa aqui. Eu posso aumentar essa caixa para os lados, para cima. Então eu posso diminuir ela. Aqui ela vai praticamente sumir. Tem que cuidar quando ela some desse jeito. Então, aqui. Vamos diminuir um pouco a caixa. Perfeito. Vamos ver. A princípio, vamos fazer esse básico. Mais simples primeiro. Vamos compilar. Aqui na ferramenta de compilação, ou F7. Vamos compilar. Não, eu errei aqui. Compilar, compilar, compilar todos. F7. Tá? Essa advertência aqui é porque eu não criei uma senha para esse projeto. Mas não tem nenhum erro, só essa advertência. Vamos fazer o download para o terminal aqui nessa ferramenta. Ele vai pedir para fazer um download completo. Pronto, download completo. Agora, na última parte, vamos fazer a programação do Arduino, do microcontrolador. Aqui tem um programa que eu já fiz, já testei, então só vou fazer a explicação dele. A inclusão da biblioteca Modbus RTU. Essas constantes são para cálculo da temperatura em função de uma curva do NTC. Eu já vou explicar elas mais abaixo. Tá? Definição de pino de LED, do pino que está conectado ao NTC. O vetor de dados para trabalhar com o Modbus. A definição do módulo de funcionamento, slave, com endereço 1, na porta 1 e sem pino de controle da placa de conversão 485. Tá? Ela faz automaticamente a conversão entre TX e RX. Então, nenhum pino de controle. Essa é a função type panning. Essa é a função que faz a conversão de uma variável de 32 bits em duas variáveis de 16 bits. Então aqui ela recebe um float e divide em dois registradores de 16 bits. O registrador é indicado aqui, através de um ponteiro. Ela recebe o float, faz a divisão e retorna. Aqui o setup inicial, eu inicio a serial 19200, a serial USB. Eu inicio a serial que vai ter a porta de comunicação 485, na serial 1, a 19200 também. Aqui eu faço uma inicialização, porque essa chamada aqui, se eu colocar a paridade, ela dá um erro. Então eu só configuro ela com paridade par 8N1, que é igual a que eu expliquei que estava lá na IHM. Eu inicio a instância do Modbus, coloco o pino de LED como saída, o pinozinho do LED da placa, só para ter um status, e já coloco ele em nível alto. Aqui no looping principal tem a conversão do valor da entrada analógica em temperatura. Então eu faço aqui a conversão da entrada analógica e já calculo o valor da resistência do NTC. Em função dessa resistência do NTC é que eu consigo calcular a temperatura. Vai ser possível calcular a temperatura. Então, para calcular essa temperatura, tem alguns modelos para fazer isso, algumas técnicas. Eu utilizo aqui a equação do fator beta. Essa equação é definida dessa forma. A saída é em graus kelvins. Então, aqui tem algumas constantes que eu utilizo, que foram definidas lá no início. Eu não vou explicar
essa função passo a passo. Depois eu posso fazer um vídeo só explicando isso, tá? Como ela funciona e como é que se faz essa linearização da reta, que não é bem uma reta, é uma curva, né? A função de temperatura e resistência do NTC. Então aqui eu faço o cálculo, aqui o microcontrolador faz o cálculo e a saída é em graus kelvins. E nessa linha faz a conversão de graus kelvins para Celsius. Aqui que está a grande sacada de converter esse float em dois registradores de 16 bits para fazer o envio via Modbus e a IHM conseguir ler de forma correta esse valor. Então faz a chamada daquela função que eu expliquei lá no início, aquela type planning. Aqui eu coloco lá nos registradores para serem enviados para a IHM. Faz um pooling aqui, né, do vetor de dados. Aqui eu só inverto o estado do LED, só para indicar que ela passou por essa função, e faço um pequeno delay, né? É isso aí. Vamos dar um compilar aqui, para ver se está tudo ok. Pronto, compilado. Agora vamos ver como ficou o funcionamento na prática. E aqui vocês podem ver a comunicação e o circuito funcionando. Os dois pinos de TX e RX da serial, aqui. A temperatura atual aqui. E aqui temos o sensor de temperatura. Eu vou aquecer ele um pouquinho só para vocês terem uma ideia da variação. Então, ao final desse vídeo, você pode acompanhar a programação da interface Arduino e também da IHM através do software Visio. Espero realmente que esse vídeo tenha te ajudado em alguma coisa. Dúvidas e sugestões? Deixe nos comentários. E até o próximo!